Querido irmão, querida irmã, chegamos ao 5º domingo desse tempo quaresmal. Corre veloz o tempo, a festa da Páscoa já se faz próxima. Precisamos compreender o alcance desse tempo litúrgico, o da Quaresma, e o evangelista pode nos ajudar. O Evangelho é de João, capítulo 11, cheio de saltos, como foi no domingo passado. Então, capítulo 11, versículos 3 a 7, depois um salto para o 17, depois 20 a 27, depois outro salto para 33b até 45. Seria mais fácil ler de maneira linear todos os versículos, de 1 a 45, mas nosso tempo é limitado. João começa no versículo 3, 11, versículo 3. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que, por ela, seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, seu irmão. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse Jesus aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Esse é o versículo 7, o último. Agora passo para o 17. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro, já sepultado, havia 4 dias. Dou um novo salto, agora para o versículo 20. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Quando Jesus viu também Maria a chorar, e com ela muitos judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. E perguntou: onde o colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como ele o amava. Alguns deles disseram: esse que abriu os olhos ao cego não poderia ter feito com que ele não morresse. Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta
com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Disse-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isto, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados, e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir. É este o texto deste 5º domingo da Páscoa. Querido irmão, querida irmã, vamos lá. Este é o último dos grandes sinais, assim chamados pelo evangelista, o autor do 4º evangelho, o último dos grandes sinais de Jesus. O primeiro fora a transformação de água em vinho. Depois a cura do filho do funcionário real. Depois o paralítico. Depois a multiplicação dos pães. Depois a travessia do mar, Jesus caminhando sobre as águas. Depois a cura do cego de nascença. O 7º, a ressurreição ou revitalização de Lázaro. Por que esta lista? 7 é o número para a cultura do tempo, indicador simbólico de totalidade, de plenitude, de perfeição inclusive. Pois bem, o 7º dos sinais é exatamente o sinal o mais claro e de maior sentido de portentoso, de maior sentido de portento. Isto é, alguém dominado pela morte volta a viver, e o evangelista pretende que o seu leitor compreenda que tudo o que impede o homem de manter-se próximo de Deus, e a morte era a realidade humana mais poderosa para separar definitivamente a humanidade de seu Deus, agora para ele, leitor, fica evidente que com Jesus também a morte é menor do que a magnificência do poder e da ternura de Deus por aqueles que querem ir ao encontro dele. Tendo isso ante os olhos, podemos observar: Jesus amava Lázaro, por isso se pôs em caminho. Tomou a direção de quem? Daquele seu amigo. É interessante que em certo momento diz que quando Jesus soube da notícia de Lázaro doente, ainda permaneceu 2 dias naquele lugar. É que quando Jesus chegou a Jerusalém, também permaneceu 2 dias e depois foi crucificado e morreu. O que acontece antes com Lázaro é um prenúncio do que acontecerá depois com Jesus. Marta foi ao encontro de Jesus que estava chegando. Maria, outra irmã, permaneceu em casa, até o detalhe, sentada, poderia ter permanecido em pé, deitada, agachada, porque esse detalhe. Uma se pôs em movimento e foi ao encontro do Senhor. A outra, dominada pela prostração,
pela insuficiente percepção do poder do Senhor, permaneceu entregue ao luto, à dor, às lágrimas. O modo como nos relacionamos com Jesus também tipifica a maneira de interpretarmos a morte, a vida e a morte. Pois bem, Jesus chorou 2 vezes a notícia. O choro não é apenas de Jesus, uma espécie de comoção de caráter emotiva. É a realidade interior que o próprio Filho de Deus experimenta. A certo momento, Marta diz: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Dói em Deus a dor dos aflitos e dominados pela potência da morte. E então a palavra que soa e ressoa: Lázaro, vem para fora. Aquele lugar onde estava, que abrigava o morto e a morte, aquele lugar se transformou no testemunho primeiro de que a morte, se domina a humanidade, a morte também é superada e vencida pela presença do Cristo. Esse é o último sinal, capítulo 11, depois temos 12, reflexão teológica. Logo a seguir, capítulo 13, começa a paixão de Jesus. Aqui foi Lázaro, uma revitalização. Voltou a morrer depois, mais tarde, mas está anunciando um outro sinal, grande sinal, que virá com Jesus. É ressurreição. Em Lázaro, o corpo voltou à vida. Com Jesus, a vida alcança a eternidade. Muito mais. Lázaro revitalizado, mas apontando para uma realidade muito superior, para a ressurreição e a eternidade. A TV Evangelizar também está no YouTube. Segue a gente por lá. Vamos lá agora, meu irmão, minha irmã, para a parte orante desta nossa leitura. Porque justamente queremos orar, não podemos fazê-lo como se fosse um ato psicológico ou mental, ou apenas intelectual. É preciso, é orante, que seja uma experiência de fé. Então, peçamos que venha o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a mover nossa mente, nossa inteligência, nossa capacidade afetiva, nossa capacidade intelectual, mas também a nossa capacidade de crer. É para além do horizonte humano esta possibilidade. Queira orar comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queira respirar agora, com tranquilidade, para pacificar-se, para aquietar-se. Você aí, eu aqui.
tentando concentrar-nos na palavra, no texto, na mensagem, no que esta ternura de Deus que se tornou letra pode nos falar, pode nos propor, pode nos interpelar. Respire profundamente, sem pressa. E agora vamos dar um outro passo. Vamos imaginar aquelas cenas que há pouco ouvimos, lemos e que foram explicadas, ainda que parcialmente. Tente imaginar o Senhor Jesus em alguma cidade, na cidade que você conhece, pequena, grande, onde você mora. E alguém está a lhe dizer, a lhe levar a notícia: seu amigo, Senhor, aquele que amas, está doente. Talvez o Senhor pergunte, naquelas imagens que nós mesmos criamos. Podemos vê-lo a perguntar a quem lhe comunica, quem lhe dá a notícia: o que acontece com Lázaro? Há quanto tempo? O que se verificou? E talvez o Senhor esteja a dizer, e eu posso contemplar, ver e imaginar, que o Senhor diz ao emissário e aos discípulos: esta doença é para a glorificação do nome de Deus. Como a morte de Jesus parece um fracasso segundo os critérios humanos, mas é a glorificação da vitória de Deus. Podemos imaginar o Senhor a se pôr em caminho. Com Ele vão os 12. Saíram cedo, quem sabe. O percurso é longo. Vamos para a Judéia, é sair de uma região e ir para outra. Não é, pois, um percurso breve, simples. Talvez requeira alguns dias de caminhada. Mas Jesus está chegando. Moravam em Betânia, Lázaro, Maria, Marta. Bem perto de Jerusalém, 3 a 4 quilômetros. Podemos ver Marta, que se põe em caminho, deixa a casa e vai recebê-lo. Um abraço, quem sabe, e muitas lágrimas. Como acontece nos funerais, quando se chega às pessoas enlutadas com um abraço, como é doído, também lá. Tente ver o Senhor Jesus ir com os que o seguem e com Marta e com Maria até o lugar do sepultamento. Hoje temos os cemitérios, naquele tempo havia grutas, numa região muito pedregosa, e lá construíram. E o Senhor caminha com Marta e com Maria. Quem sabe, podemos até criar a imagem de ver o Senhor Jesus a chorar. Dói nele a dor das irmãs e a dor da perda do amigo. Mas há um assunto maior do que aquele: a ressurreição e a vida. O evangelista pretende que o leitor perceba: o Senhor Jesus não é um milagreiro, mas é alguém que vence a morte. Marta até diz, ante a ordem do Senhor, de retirar a pedra: Senhor, são 4 dias já, cheira mal, o processo de decomposição já começou, vai adiantado. Significava naquela época que Lázaro chegara a 1 grau de imersão
no mundo da morte que já não havia nenhuma esperança. Naquele tempo se pensava que, se o morto não ressuscitasse, não se revitalizasse em 3 dias, nenhuma chance a mais haveria. E é o 4º dia. Mas diante daquele túmulo que fora aberto, tente imaginar um túmulo aberto. Lá, o amigo e o Senhor a gritar. Tente ouvir o Senhor a falar. Lázaro, vem para fora. E ele se levanta, desatam-no, e o Evangelho conclui com uma última palavra de Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Vamos imaginar tudo isso. Agora ponha o seu nome lá, a sua história, insira-a, eu também a minha. Não apenas em casos de morte na família, mas de derrotas na vida. Marta e Maria estão frustradas, estão prostradas, estão dilaceradas, perderam o irmão. Eu posso recordar, talvez tenha sido a perda de alguém, mas uma derrota que eu trago na minha história, um fracasso, ou tropeços que redirecionaram a minha própria vida, mas exigiram lágrimas e até aquelas forças que me pareciam faltar. Talvez, como Marta, eu queira dizer ao Senhor que Ele poderia ter me ajudado a evitar aquela dor, como disse Marta, se tivesses estado, como Marta assim disse, se tivesses estado aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor, posso imaginar que o Senhor quer chegar até mim, como aproximou-se e avizinhou-se de Marta. E está o Senhor a pedir, como fez a Marta: crês? Estás disposto ou disposta a rever, a crer, a acolher? E o Senhor está a repetir, continua a ecoar nos meus ouvidos, nos seus, nos nossos: eu sou a ressurreição e a vida. Tanto Marta outrora quanto eu agora, gostaria que o Senhor evitasse em mim, ou me poupasse dos meus problemas. Posso até lembrar quais são os espinhos que por agora me cansam, me enfastiam, talvez me revoltem. Mas o Senhor está diante de mim e está a perguntar: crês? Estás disposta a crer? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu gostaria de não enfrentar nenhum óbice. Crer para não ter problemas. E o Senhor está a dizer: crer para que se possa experimentar a vitória do Senhor para além da dor do momento, mas experimentar a grande promessa de que nada pode me separar do Senhor Jesus e da amizade com Ele. E o Senhor está a olhar para mim e a perguntar: crês? A pergunta que Ele fez a Marta outrora, quer formular agora a mim. Ele me olha e eu o contemplo e ressoa:
crês em mim? Que resposta vou lhe dar? O que pronunciarei agora a Ele? É o momento da minha oração, da minha resposta.